Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. O governo Jair Bolsonaro, ele é dividido em diversas direitas diferentes. Como eu já tenho dito aqui no canal, não existe a direita, existem diferentes direitas. E quais são as direitas que compõem o governo Bolsonaro? Tem a direita liberal, a direita conservadora culturalmente, que envolve a bancada evangélica, a direita militar e a direita ligada ao agronegócio. Existem alguns pontos de interseção, mas a direita liberal, entre essas, é a direita mais propensa a abandonar o barco. E eu vou explicar aqui nesse vídeo por quê. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas. O Filosofia Popular às sextas-feiras. E se vocês querem apoiar a gente, vai ter destacado no comentário links que vocês podem se inscrever, apoiar a gente, escolher as próximas pautas do canal, porque apoiadores que apoiam até um determinado valor podem ajudar e decidir o que é que a gente vai falar aqui no canal. Bem, a direita liberal, ela já vem dando sinais, lentamente, de que ela pode abandonar o barco. Quais são esses sinais? O Paulo Guedes falou mais de uma vez que se não for aprovada a reforma da Previdência, ele não sabe se fica. O João Dória, quando deu entrevista no Roda Viva, ele já sinalizou que ele tem diferenças significativas com o governo Bolsonaro. O que é uma estratégia do João Dória, que tanto quis colar a imagem dele com Bolsonaro no segundo turno, o Bolsodória, ele já inicia o processo de divórcio e de separação para se apresentar como um representante da direita liberal, na opinião do Dória, claro, essa vai ser a imagem que ele vai querer projetar, competente, com conhecimento de gestão pública e tal, caracterizando o bolsonarismo como uma direita chucra, incompetente, inoperante e tudo mais. E vários são os exemplos de coisas que estão acontecendo que tendem a favorecer isso. Não só Bolsonaro caiu de 38% para 35% de aprovação no Ibope, o que é um outro fator que leva essa direita liberal a se afastar, mas existem outras coisas. O Carlos Bolsonaro, ele recentemente soltou um tweet lembrando que o Mourão tinha dito que o João Willis deveria ficar no Brasil e que o João Willis deveria ter acreditado na polícia e na capacidade das instituições brasileiras de protegê-lo. O Carlos Bolsonaro, com esse tweet, ele está tentando ligar a imagem do Mourão à imagem de João Willis para desconstruir o Mourão. Ou seja, ele tem um alvo, que é o Mourão, seu inimigo, e ele quer desconstruí-lo. E foi por isso que ele usou esse tweet. É claro que ele não acredita que o Mourão e o João Willis têm pensamentos parecidos, mas em muitas questões, mas é claro que a estratégia é de criar no imaginário das pessoas um alinhamento. Isso é o Carlos Bolsonaro está fazendo, criar intrigas, criar confusão. Quando a direita liberal olha uma pessoa como Carlos Bolsonaro fazendo uma coisa desse tipo, eles começam a perceber, e já existem declarações de pessoas dessa direita nesse sentido, de que o governo passou 100 dias, ele está inoperante, ele está envolvido em crises e mais crises, e tretas e mais tretas, quer dizer, e não está conseguindo aprovar as reformas. Então, o que mantém a direita liberal no governo até o momento é a esperança de que reformas de cunho liberal sejam aprovadas. Se elas forem, por exemplo, a reforma da Previdência for aprovada até o final do ano, essa reforma da Previdência, que é uma reforma da Previdência liberal, porque não existe a reforma da Previdência, existem muitas reformas da Previdência possíveis, e essa é uma delas. Poderia ser feita uma reforma da Previdência de cunho trabalhista, de cunho socialista, de outros cunhos, não é? De outras perspectivas. Mas a que nós estamos diante de nós, a reforma que está diante de nós, é uma reforma liberal. Se ela for aprovada, isso tende a manter os liberais no governo e associados ao governo Bolsonaro, porque
eles vão ter conseguido uma das principais reformas que eles desejam. Mas, se ela não for aprovada, eles podem já começar a fazer a transição que eles com certeza vão fazer para 2022. Por que eu digo com certeza vão fazer em 2022? O governo Bolsonaro ele já caminha para uma impopularidade, ele já está em 35% no Ibope e isso tende a se agravar. A incompetência em vários setores está sendo atestada por pessoas não apenas de esquerda, de direita, enfim, de vários espectros da política brasileira. Incompetência não é uma coisa que se expressa apenas em esquerda e direita, ou seja, existe incompetência tanto na esquerda quanto na direita. Então, e ela pode ser verificada por certos fatores, por exemplo, para a não execução de orçamentos, a não execução orçamentária. O governo Bolsonaro tem uma das piores execuções orçamentárias dos últimos 20 anos, talvez é a pior execução orçamentária. Diante disso, a incompetência fica generalizada e a direita liberal começa a pensar, nós precisamos viabilizar um projeto diferente em 2022. Então, em 2022, pelo menos no primeiro turno, eles devem sim ter candidato próprio. Provavelmente o Dória, pode ser o Romeu Zema, ou mais de um candidato que represente esse ideal liberal. E a caracterização deles do Bolsonaro será: ele foi um representante da direita que não era um liberal de fato e que por isso foi importante para derrotar o PT, mas não é o ideal e nós temos que caminhar para uma outra direção. Então essa direita liberal, ela já pavimenta, né, a sua estratégia para o futuro. E o grau de proximidade dela com esse governo vai depender fundamentalmente de aprovação de pautas, como a reforma da Previdência. Eu falo primeiro turno porque a gente não sabe o que vai acontecer até 2022, e se Jair Bolsonaro, usando a máquina do Estado, conseguir chegar ao segundo turno, quer dizer, ele com coisas como o 13º para o Bolsa Família, e isso conseguir uma certa aprovação junto à comunidade mais pobre, e a bancada evangélica resolver apoiar ele fortemente por causa das pautas como escola sem partido, movimentos sociais, o combate a movimentos sociais como o Movimento Sem Terra, o movimento do Sem Teto, quer dizer, esse discurso conservador culturalmente permitir que Bolsonaro chegue a um segundo turno, entre um candidato do campo progressista e de esquerda e um candidato como Bolsonaro do campo conservador, é provável que a direita liberal aposte de novo, escolha de novo, é muito provável, aliás, o Bolsonaro. Mas, nesse momento, no momento atual, ela está muito esperando para ver o que é que o governo vai conseguir fazer. Se o governo aprovar essas reformas, aí sim ela se mantém ligada a ele e adia a traição. A traição tem data de validade. Eu imagino que daqui a 3 anos o Dória, que traiu o Alckmin, que traiu o Márcio França, que traiu a própria palavra, não vai estar constrangido a trair o Jair Bolsonaro. Aliás, ele já começou a diferenciar, tem uma fala dele durante o Roda Viva que diz: campanha é campanha, governo é governo. Mostrando que o que ele fez ali no segundo turno foi uma atitude de campanha para ganhar a eleição, absolutamente calculista, não é? E que agora no governo ele já está buscando a sua diferenciação. Isso é relevante para a gente ver como o cenário político ele é altamente complexo. Altamente complexo. E que a esquerda, se a direita ela é multifacetada e dividida em vários segmentos, a esquerda também é, mas a esquerda não está embora ela está mais dividida hoje em relação a partidos políticos e disputa por liderança, do que uma divisão do ponto de vista ideológico. Isso tem a ver com o fato de que se a esquerda no passado ela chegou a se dividir do ponto de vista ideológico entre uma esquerda que fez acordos com as oligarquias tradicionais e a esquerda que não fez acordos com oligarquias tradicionais, quer dizer, você poderia ver uma diferença na esquerda aí. As oligarquias tradicionais todas
abandonaram a esquerda, obviamente, porque tinha um candidato que era mais representante dos seus interesses, que era o Jair Bolsonaro. Então ela ficou totalmente sem essa possível aliança com as oligarquias tradicionais, e por isso os partidos de esquerda hoje se encontram com divisões e com disputas muito mais ligadas ao poder, a quem vai ser a liderança, quem serão as lideranças, quais partidos irão liderar, e não uma disputa em torno de diferentes projetos. Isso significa que o campo progressista, no meu modo de ver, tem como aspecto prioritário, de agora em diante, a definição de uma agenda progressista. Essa tem que ser a prioridade, a agenda. E nós temos que tentar fazer com que ela contamine todos os partidos progressistas e que ela seja o elemento unificador desses partidos. Reforma tributária progressiva, até uma discussão sobre a reforma da Previdência para ver se o campo progressista consegue uma proposta melhor. Existem alguns partidos progressistas que já trouxeram propostas, eu acho que isso deve ser discutido, ou seja, trazer as alternativas. Porque essa traição que deve vir em breve da direita liberal, em vez de nos animar, deve nos preocupar. Por quê? Porque se a narrativa de que Bolsonaro não representa a direita liberal colar, isso significa que uma candidatura de uma direita liberal pode ser que se torne viável daqui a 4 anos. E se em 2020, ano que vem, os liberais continuarem crescendo no Congresso, essa possibilidade aumenta ainda mais. Então, o que eu estou falando aqui nesse vídeo dessa possível traição, longe de animar o campo progressista, eu acho que toca um sinal de alerta. E o sinal de alerta é o seguinte: a esquerda progressista não pode apenas fazer resistência e oposição ao governo Bolsonaro. A esquerda progressista tem que desenvolver uma agenda progressista com alternativas para todas as reformas dentro do nosso campo. Eu aqui nesse canal fiz vídeos já altamente propositivos. Só olhar no passado, fiz até uma brincadeira de como seria meu plano de governo. E eu tenho a ideia de querer falar com políticos e pessoas influentes durante esses próximos anos para tentar influenciar nessa direção de formação dessa agenda. E eu vejo algumas pessoas já debatendo isso. Não é? Eu vi uma entrevista do Guilherme Boulos, ele já mostrando um certo interesse em realizar isso, o que é muito positivo. Não é? A Jandira Fegali deu uma entrevista também já sinalizando esse interesse, e acredito que outras pessoas podem ser aliadas nessa construção de uma agenda progressista, porque nós precisamos, o campo progressista ele precisa se unir e precisa ter propostas para poder oferecer à população uma escolha. Se não fizer isso, se só fizer críticas e resistência, e não for uma resistência propositiva, como eu defendo aqui no canal já há muito tempo, o risco, mesmo com a queda de popularidade do Bolsonaro, é daqui a 4 anos nós termos a substituição do Bolsonaro, se ele chegar até o final do mandato, que é uma dúvida, por um Dória, por um Romeu Zema e por uma implementação ainda mais dura de medidas que irão retirar direitos trabalhistas, medidas que vão desconstruir a possibilidade de direitos sociais serem garantidos como direito de cidadania. Então esse vídeo é para dar um alerta aí para o campo progressista e para a gente começar e continuar, os que já estão fazendo isso, pensando em alternativas. Enfim, gente, era isso aí. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e considere apoiar a gente no Apoia-se. Se lembre sempre de divulgar os nossos vídeos que ajudam bastante a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.